Olá, meus amigos e minhas amigas! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Caleidoscópio, um programa dentro do canal Periscópio, onde eu trago todas as segundas-feiras curiosidades das mais variadas. Eu sou Thiago Queiroz e neste vídeo vou falar para vocês sobre as principais fraudes que já foram desmascaradas no mundo da arqueologia. Algumas pessoas podem não saber disso, mas a realidade é que a ciência, assim como tudo na vida, está cheia de espertinhos querendo ganhar seus 15 minutos de fama a qualquer custo, nem que seja fraudando um achado arqueológico. E eu vou te mostrar as principais dessas fraudes, as que ganharam mais destaque e tiveram mais repercussão depois da vinheta. Pessoal, infelizmente, a lista de fraudes científicas é vasta. Neste vídeo, nós iremos falar das fraudes que mais geraram discussões científicas e mais tiveram repercussão dentro da arqueologia apenas. Futuramente, se vocês quiserem, eu posso até fazer outros vídeos falando de fraudes em outras áreas, fraudes na medicina, na astronomia, na paleontologia, em diversas áreas, né? Se vocês tiverem interesse, deixa aí nos comentários que eu avalio a possibilidade de fazer mais vídeos dentro dessa temática futuramente, ok? Então, vamos começar falando das principais fraudes da arqueologia. Pessoal, a sereia de Fiji é bastante interessante, porque alguns anos atrás começaram a circular boatos na internet a respeito de supostos achados de evidências, né, da existência de sereias. Fizeram até um chamado documentário, né, que é uma ficção nos moldes de um documentário, né, uma obra de ficção, mas que parece um documentário e acaba enganando muita gente por aí, né? Tem vários desses documentários pela internet. E tem muita gente que acredita, tá? Uma época virou febre no Facebook, né? Circulou um bocado de fotos de supostas sereias encontradas, mas tudo isso é falso. A ciência nunca encontrou nenhuma evidência da existência desses seres, mas no século XIX, meados do século XIX, alguém apresentou uma suposta evidência que enganou muita gente. O caso da sereia de Fiji começou no ano de 1842, quando uma série de cartas redigidas por um cientista, supostamente por um cientista, né, começaram a chegar a vários jornalistas e órgãos de imprensa nos Estados Unidos, sobretudo em Nova York. O que continha nessas cartas? Elas informavam sobre a descoberta de um tipo de fóssil de sereia, né? Não bem fóssil, era um corpo ressecado, né? Mumificado, melhor dizendo, de uma sereia. E aí, algum tempo depois, alguns meses depois, chegou a Nova York um tal de Dr. J. Griffin. Chegou em Nova York portando essa sereia mumificada. Primeiramente, ele fez uma exibição para a imprensa tirou várias fotos, entrevistou ele e a princípio ele convenceu todo mundo, tá? A imprensa não questionou a autenticidade daquele achado, até porque quem estava apresentando esse tal de Dr. Griffin, ele apresentou credenciais, tá? Ele se apresentou como cientista renomado, membro de uma instituição inglesa chamada Liceu Britânico de História Natural. Depois de algum tempo, esse doutor se associou a um empresário chamado P.T. Barnum. O P.T. Barnum começou a organizar uma série de exibições dessa sereia com fins monetários, tá? Ele cobrava para que as pessoas vissem essa sereia. Essa sereia foi exibida primeiramente ali na costa leste dos Estados Unidos, Nova York, né, Nova Jersey, e viajou durante 20 anos, foi exibida em vários estados, várias cidades nos Estados Unidos e chegou inclusive algumas vezes viajar para o exterior para ser exibida em outros países. O interesse nessa sereia oscilava, tá? Uma hora havia um interesse muito grande das pessoas em ver essa sereia, depois diminuía, caía um pouco no esquecimento, depois eles requentavam isso. Isso durou 20 anos. E durante esse período também, nem todo mundo se convenceu, tá? Essa suposta sereia recebia muitas críticas
da comunidade científica, mas ainda assim havia bastante gente que acreditava, não só dentro da ciência, mas também na imprensa e dentro da população em geral, bastante gente acreditava nisso. Com o tempo essa história foi caindo cada vez mais no esquecimento, até que as turnês cessaram, mas sempre existiu aquela dúvida, né, dos defensores da autenticidade da sereia e dos detratores desse suposto achado. O enigma foi desvendado de vez pelo próprio Barnum, que assumiu a farsa em sua autobiografia. Inclusive era uma farsa até fácil de ser identificada, uma vez que o tal do Liceu Britânico de História Natural, do qual o doutor que encontrou a sereia fazia parte, não existia, não havia nenhum registro dessa instituição, porque ela não existia. E o próprio doutor também não existia, né? Era um pseudônimo, foi uma identidade que eles inventaram. Era uma pessoa qualquer, um cúmplice desse Barnum, chamado Levi Lyman. E ele revelou também que essa sereia ela foi feita com um torso de macaco, tá? Combinada com uma cauda de um peixe bem grande. Eles combinaram, fizeram uma série de trabalhos químicos ali para envelhecer, ressecar, né, o tecido mole, e envolveram tudo em papel machê e deram a impressão de que era um corpo mumificado e convenceram muita gente. Importante, também ganharam bastante dinheiro com isso. E onde que está essa sereia hoje? Bom, ela se perdeu e não se sabe muito bem o que aconteceu com ela. Provavelmente ela foi destruída. Existem registros de duas universidades onde ela esteve exposta, e as duas sofreram grandes incêndios onde muitas coisas foram perdidas. E depois disso não se ouviu mais falar dessa sereia. Então, muito provavelmente, ao que tudo indica, ela foi destruída em um desses dois incêndios nessas universidades, tá? Essa sereia que está aparecendo a foto aí para vocês, que em muitas matérias, quando se fala da sereia de Fiji, é mostrada essa foto, mas na verdade é uma outra sereia, um outro caso, uma outra farsa, e essa sereia se encontra em poder da Universidade de Harvard, tá? Hoje, atualmente, ela está exposta lá. A sereia de Fiji, ela era maior, os relatos, né, pelo que afirmam, a sereia de Fiji era maior do que essa e tinha uma disposição diferente também. Ela tinha um rosto, uma mão, melhor dizendo, apoiando o rosto, e era maior, né? E essa daí não foi feita, infelizmente não foram produzidas fotos dela, ou se foram feitas, foram destruídas, se perderam com o tempo, né? Tudo que tem hoje são apenas gravuras dela. Pessoal, a história da tiara de Saitaphernes começou no dia, preste atenção, no dia 1º de abril de 1896, quando o Museu do Louvre anunciou que havia comprado essa tiara por 200 mil francos de ouro. Segundo os especialistas do museu, essa tiara havia sido confeccionada entre os séculos 2 e 3 a.C. Ela era toda adornada com inscrições em grego antigo. Ela havia sido feita supostamente, né, na Grécia Antiga. Ela tinha mais de 18 centímetros e era feita com mais de meio quilo de ouro puro. No entanto, tão logo o Louvre começou a anunciar orgulhosamente sua mais nova aquisição e exibi-la para o mundo, muitos especialistas começaram a questioná-la. Sobretudo o arqueólogo alemão Adolf Furtwängler. Ele criticava muito essa tiara, apontando problemas de estilo nas gravuras, né? As gravuras que constavam na tiara, ele dizia que não eram condizentes com o estilo grego daquele período apontado pelos especialistas do museu como o período onde a peça foi produzida. Além disso, ele apontava o estado de conservação da peça. Ela estava muito bem conservada, né? Um objeto com mais de 2.200, 2.300 anos de existência, ele afirmava que devia estar desgastado, devia ter alguns sinais de envelhecimento, mas não, ela estava muito bem conservada. Mas o Museu do Louvre não aceitou essas críticas, tá? Ele passou anos afirmando que a tiara era autêntica, até que um homem chamado Israel Roshomovsky, um ucraniano da cidade de Odessa, que era ourives, tá? Trabalhava confeccionando peças em ouro, ele afirmou que havia confeccionado essa tiara. E ele começou a sair na imprensa
dando entrevistas, afirmando que ele havia feito a tiara, reconhecendo ela na verdade. E chegou aí até Paris, fez uma viagem a Paris, visitou o Louvre, viu a tiara e continuava garantindo que ele havia confeccionado aquela tiara. Segundo ele, alguns anos antes, 2 homens haviam visitado ele pedindo para ele confeccionar aquela peça e levaram um livro com gravuras em grego antigo, pedindo que a peça fosse toda adornada com aquelas gravuras. E ele executou o trabalho como foi pedido. Depois ele nunca mais viu a peça, né? Até que anos depois ele começou a ver ela saindo nos órgãos de imprensa, afirmando que era uma peça encontrada oriunda da Grécia Antiga, que havia sido encontrada recentemente, estava exposta lá no Louvre, mas ele reconheceu a autoria da peça. O Louvre ainda assim não aceitou, continuava negando, afirmava que a história era mentira, e os especialistas do Louvre garantiam que a peça era verdadeira, mas aconteceu o fato que eles tiveram que se render, aí não tiveram como argumentar. O que aconteceu? Esse senhor, o Israel Hoshimovsky, o que ele fez? Ele reproduziu algumas das gravuras que estavam na tiara. Ele fez igualzinho. Aí o Louvre não teve alternativa, teve que reconhecer que os seus especialistas se enganaram, que a peça era uma fraude, que havia sido confeccionada por aquele senhor, e tirou ela de exposição. Hoshimovsky ficou famoso graças a isso, né? Começou a sair muito na imprensa e inclusive foi premiado, ganhou uma medalha de ouro no Salão das Artes Decorativas de Paris. Já o Museu do Louvre foi esperto, eles esconderam a peça, mas alguns anos depois começaram a explorar ela financeiramente, né, para tentar recuperar ali os 200 mil francos que eles investiram na compra da peça. O que eles começaram a fazer? Se a peça não era verdadeira, começaram a divulgá-la como uma fraude. Tá falando a verdade, a peça é falsa, então vamos exibi-la como uma fraude mesmo. Inclusive hoje essa história tornou a peça mais conhecida, né? E o Louvre inclusive às vezes chega a mandar ela para outros museus ao redor do mundo que se interessam pela história e exibem ela, naturalmente acabam remunerando o Louvre por isso, né? E aí o Louvre encontrou uma forma de fazer receita com uma peça falsa. Pessoal, em outubro de 2000, a polícia paquistanesa recebeu denúncias de que pessoas estariam vendendo uma múmia no mercado negro pelo equivalente a 11 milhões de dólares. Aí a polícia foi investigar, recebeu uma fita com a gravação de um anúncio dessa múmia, né? Alguém oferecendo, mostrando a múmia e tal, e foram investigar. E encontraram as pessoas envolvidas nessa negociação e prenderam elas, porque isso é crime, né? Você negociar uma antiguidade dessa forma, e apreenderam a múmia. As pessoas detidas afirmaram que encontraram a múmia após um terremoto que teve lá no Paquistão. Aí essa múmia foi enviada para análise do arqueólogo Ahmed Hassan Dani. Ele analisou a múmia e a primeira coisa que lhe chamou a atenção é que ela estava dentro de um sarcófago de madeira que estava dentro de um caixão de pedra, ou seja, estava muito bem guardada. Essa múmia ganhou repercussão mundial na época, porque era um achado incrível, porque ela havia sido encontrada no Paquistão e estava mumificada no estilo egípcio. Ela tinha também uma coroa de ouro na cabeça e também uma placa de ouro no peito com uma série de inscrições que davam pistas de quem havia sido aquela pessoa que estava ali mumificada. Segundo as inscrições na placa de ouro no peito da múmia, era uma mulher chamada Rodogune e seria filha do lendário rei Xerxes, aquele mesmo do filme 300, interpretado pelo Rodrigo Santoro. E aí foi feito uma datação nela com carbono 14 e os arqueólogos identificaram que ela tinha 2.600 anos. Olha que coisa impressionante, uma múmia nessas condições encontrada lá no Paquistão. Os arqueólogos chegaram à conclusão de que provavelmente ela era uma princesa egípcia que havia se casado com um príncipe persa, ou talvez fosse filha do lendário imperador persa Ciro o Grande, que foi comandante,
foi imperador, melhor dizendo, de um grande império do povo persa durante muito tempo. Depois dessas pesquisas preliminares, a múmia foi exposta lá no Museu Nacional do Paquistão. Não demorou muito, um arqueólogo americano, conjuntamente com outro indiano, suspeitaram da autenticidade dessa múmia. Eles fizeram uma investigação e descobriram que o sarcófago onde a múmia estava tinha apenas 250 anos. Através de um exame de datação de carbono 14, descobriram que o sarcófago tinha apenas 250 anos. Lembre-se que a múmia foi datada com mais de 2.000 anos, mas o sarcófago só tinha 250 anos. E o material que envolvia a múmia tinha apenas 5 anos. Então, começou-se a perceber que, na verdade, aquela múmia havia sido confeccionada muito mais recentemente do que se imaginava. O curador do museu onde a múmia estava exposta foi avisado, foi informado dessa possibilidade de fraude naquela múmia e começou a investigar também. E aí decidiram fazer um exame mais profundo, fizeram um exame de raio-x e uma tomografia na múmia. E descobriram que ela era uma mulher de 21 a 25 anos. Essa suposta princesa persa poderia ter essa idade, entre 21 e 25 anos, na verdade. Descobriram também que ela foi morta com uma pancada na cabeça. Essa suposta princesa persa poderia ter sido morta com uma pancada na cabeça, não é verdade? E descobriram também que ela foi morta provavelmente por volta de 1996. Essa princesa persa não tem como ter sido morta em 1996. Conclusão, era uma fraude. Alguém matou uma mulher ou roubou um cadáver em um cemitério para forjar uma múmia e tentar vendê-la no mercado negro pelo equivalente a 11 milhões de dólares. A polícia paquistanesa foi informada disso e fez uma investigação tentando identificar a origem daquele cadáver e os supostos assassinos, ou os ladrões do corpo no cemitério, mas nunca chegou a nenhuma conclusão. A múmia foi imediatamente tirada de exposição e ficou à disposição da justiça e foi sepultada apropriadamente no ano de 2008, sepultando assim não apenas a múmia, mas também toda essa farsa. O caso do homem de Piltdown começou no ano de 1912, quando o arqueólogo amador Charles Dawson anunciou ter encontrado numa pedreira numa localidade chamada Piltdown, na Inglaterra, por isso esse nome, Homem de Piltdown. Ele afirmou ter encontrado lá 2 crânios humanoides, ou seja, similares ao crânio humano, uma ferramenta esculpida em marfim de elefante e fósseis de vários dentes de animais pré-históricos. Esse achado recebeu muitas críticas na época, mas também recebeu muita credibilidade. Então foi dado como um achado legítimo e foi incluído no registro fóssil dos ancestrais da espécie humana. Ele recebeu o nome de Eoanthropus dawsoni, em homenagem a esse arqueólogo que o encontrou, Charles Dawson. E ele foi datado em 1 milhão de anos, Então seria um ancestral do homem moderno, do Homo sapiens, relativamente recente, que teria vivido há 1 milhão de anos atrás. E passou a ser incluído, vamos chamar assim, no cânone oficial das pesquisas científicas de mapeamento dos ancestrais do homem moderno. Porém, esse achado começou a ser cada vez mais questionado nos anos seguintes, à medida que novas descobertas eram feitas que se contrapunham ao achado ao homem de Piltdown. A situação começou a ficar insustentável no ano de 1953, quando abertamente começaram a se dizer em conferências que seria uma farsa. Agora você veja, isso foi em 53, o anúncio da descoberta foi em 1912, então durante todo esse período, apesar de ter críticos, o homem de Piltdown era dado como um achado legítimo e verdadeiro. Então, a partir de meados da década de 50, começaram a rever aqueles achados, a analisar novamente os achados do homem de Piltdown e fazer uma série de exames nele. Descobriram que esse crânio não era de um homem primitivo de 1 milhão de anos atrás, mas era um crânio
moderno de cerca de 600 anos. Descobriram também que a mandíbula era de um orangotango e na arcada dentária tinha um dente de chimpanzé. Então o que aconteceu? Alguém pegou um crânio humano moderno, provavelmente deve ter sido realmente encontrado numa escavação, mas era um crânio moderno. Alguém pegou ele, pegou uma mandíbula de orangotango, mexeu nela ali e encaixou num crânio humano. E descobriram também que os dentes dessa mandíbula haviam sido limados, eles foram desencaixados, né, da órbita e foram limados, desgastados e tratados também com produtos químicos para dar uma aparência de dentes velhos, né, desgastados, fossilizados, e também para não ficar tão patente que eram dentes de macacos. E depois de tudo isso, esse crânio foi apresentado como um achado humano de 1 milhão de anos atrás e muita gente acreditou. Nunca se descobriu quem efetivamente armou a fraude, mas existem alguns suspeitos, tá? 2 dos principais são, primeiramente, um funcionário que trabalhava voluntariamente no museu, mas recebia uma remuneração. Em um determinado momento ele teve uma divergência com outros funcionários do museu porque ele queria um aumento e que não foi concedido, né? E ele teve envolvimento nessa descoberta. Então muitos acreditam que ele pode ter forjado essa fraude como uma forma de vingança, de trollar o pessoal desse museu e nunca revelou que era uma fraude. Outro grande suspeito é o próprio Charles Dawson, que encontrou o crânio, né? Ele poderia ter forjado essa fraude em busca de reconhecimento e fama. Pessoal, então assim a gente encerra mais um Caleidoscópio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O objetivo dele é mais do que simplesmente enumerar fatos científicos, mas mostrar que a ciência, assim como tudo que é produto da atividade humana, está sujeita a erros, isso é natural, e justamente por isso ela está sempre passando por revisões, reformulações e atualizações de seus métodos, né? Então eu penso que a gente deve sempre manter a mente aberta para novas possibilidades. Se você gostou do vídeo, lembre de deixar um like aqui, porque é muito importante o vídeo ganhar relevância para ajudar no crescimento do canal. Se inscreva também, porque a gente tem vídeos novos aqui toda segunda e sexta-feira. Se você conhece algum tema interessante que gostaria de ver sendo abordado aqui no canal, pode deixar nos comentários ou falar comigo nas redes sociais, cujos links estão lá em cima na capa do canal. Eu vou aproveitar e deixar aqui um vídeo muito interessante que eu fiz sobre criogenia e um outro aqui falando sobre o grande terremoto de Lisboa que devastou Lisboa no século XVIII. Garanto que vocês vão gostar desses vídeos, ok? Agradeço muito a sua atenção, nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço e tchau!